Tem uma Bíblia para você aqui, tá? Você pode ficar à vontade, que seu tempo ali a gente passou, mas fica à vontade. Foi necessário, viu? Gente, boa noite. Tudo bem? Eu vou pedir licença. Caso eu precise de sentar, eu vou pegar essa cadeira para eu sentar, porque eu tive uma lesão na coluna esse final de semana e estou até um pouco mancando. Mas então, gente, eu achei muito interessante a leitura que foi feita aqui agora, Trabalhadores da Última Hora. Foi uma reflexão que a gente, né, na doutrina espírita, a gente faz muito. E a primeira vez que eu fui num centro espírita, foi no centro aqui em Patos, e a frase que mais me tocou foi: o tempo de perder tempo acabou. Desde então eu sempre tenho essa frase comigo, eu tinha 14, 15 anos de idade, e essa frase sempre me toca, porque ela faz uma menção aos trabalhadores da última hora, né? Quem Jesus chamou e quem sentiu esse chamado de Jesus, de Deus, porque ainda dá tempo, né? Porque se a gente não correr atrás agora da nossa evolução, de mudar o nosso quadrado aqui, de mudar a nossa vibração, lá na frente talvez a gente vai olhar e falar assim: poxa, eu fui bobo, né? Podia ter seguido o evangelho ali, podia ter amado mais, podia ter perdoado mais. Mas hoje eu escolhi falar um tema com vocês, inclusive fiz uma palestra semana passada com esse mesmo tema. Mas eu quis fazer novamente com o mesmo tema, porque foi algo que eu fiquei bastante reflexivo durante essa semana, que buscando, estudando sobre isso, eu tive algumas percepções novas, assim, fora daquilo que o Evangelho nos entrega de bandeja. Cada palestra que eu faço, na verdade eu não falo palestra, eu falo uma conversa, que todos têm a liberdade de fazer uma pergunta, de comentar. Eu costumo trazer ela muito para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que é algo mais palpável para nós. E aí quando a gente fala lá no capítulo 25, buscar e encontrareis, a gente tem no primeiro item uma transcrição do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, que fala o seguinte: pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei à porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e ao que bate à porta abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhes pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quais razões vosso Pai, que estás nos céus, concederá os verdadeiros bens aos que os pedirá Ele? E a gente fala muito sobre, faz essa alusão às nossas orações. O que a gente pede de coração para Deus numa conversa íntima? O que, se Deus figurasse aqui agora na minha frente, o que eu falaria para Deus? O que eu pediria para Deus? E o que eu falo a todo momento aqui com Jesus no meu coração, com Deus no meu coração, essa busca, de eu preciso de saúde, eu preciso de estabilidade, eu preciso que as doenças sejam curadas, eu preciso que a paz mundial reine. A gente pede isso a todo instante. E a gente também pede coisas um pouco fúteis. Ai Deus, nossa, meu carro está tão ruim, precisando trocar meu carro. Nossa, mas eu não estou aguentando minha casa, eu preciso sair do aluguel, eu quero uma casa nova. Meu trabalho está me incomodando demais, eu preciso de um trabalho novo. Ah, mas seja o que Deus quiser. A gente vai, entrega no colo de Deus e fala assim: toma Deus, já que a minha vida é tua, já que eu sou teu filho, então pega ela aqui e segue adiante com ela. Embala ela nos teus braços e resolve minha vida para mim. E aí eu, Fabiano, eu acabo que eu não faço nada. Eu fico ali sem me aperfeiçoar, fico ali sem entender um pouco mais as dores dos meus irmãos, sem buscar casas como essa que tanto nos amparam, de várias religiosidades, não especificamente a espírita, mas se eu busco uma religiosidade, eu busco um contato com Deus. Eu busco entender qual que é o propósito de Deus ali para mim naquele momento. E ali a gente vai fazendo os pedidos, E aí a gente começa a fazer promessa. Aí, mesmo que eu não faço promessa, não prometi acender nada, não prometi fazer tal percurso, não prometi construir tal coisa, mas lá dentro a gente fala: nossa Jesus, eu fiz isso, aquilo e aquilo outro. Se eu podia abençoar minha vida agora e arrumar desse jeito aqui para mim, por favor. Ai Jesus, eu fiz isso e aquilo, então vem aqui me socorrer.
a gente acaba que começa a condicionar a nossa própria fé. A gente coloca a nossa fé como uma moeda de troca. Jesus, eu fiz isso, então o Senhor me dá isso, né? Aí a gente começa a fazer igual aqueles mercadores lá do templo na época de Jesus. A gente começa a mercantilizar a nossa fé. Só que, né, para Jesus, para Deus, isso é triste porque demonstra a nossa falta de evolução e maturidade espiritual. Mas isso para nós é gravíssimo, porque a gente começa a entregar os nossos caminhos, né, a Deus dará, e a gente não toma as nossas próprias providências. E ali, se Deus, por exemplo, tivesse permitido com que nós deixássemos de fazer o nosso trabalho profissional para conseguir o nosso sustento, para conseguir uma moradia, para conseguir auxiliar um irmão que necessita de ajuda, se Deus nos dispensasse disso tudo, hoje estaríamos todos atrofiados, sentados numa cadeira, com a coluna ruim. A gente estaria totalmente acabado, porque a gente viveria na inércia. O nosso movimento físico aqui, de fazer o mundo dar certo, acabaria. Se Deus não tivesse movimentado a nossa inteligência, a gente permaneceria com a mesma mentalidade de um recém-nascido. A gente não teria desenvolvido o raciocínio que nós temos hoje. E se Deus não tivesse permitido uma imensidão de religiosidades, de templos como esse, a gente não conseguiria hoje palpabilizar um pouco mais o nosso contato com Deus. Porque a gente precisa, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. E é essa troca de energia que a gente precisa o tempo todo, para entender que Deus tem um projeto para nós, que Deus tem um projeto de vida para o Fabiano. E aí, se o Fabiano quer uma coisa, nossa, eu queria muito fazer uma faculdade, Deus vai fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí eu estudo, faço o vestibular, vou lá e não passo. Não passei, e ali eu fiquei revoltado, chorei 3 dias, culpei minha mãe porque ela não tinha dinheiro para pagar um curso para vestibular, culpei meu pai porque foi um pai ausente, culpei meus irmãos porque eles só sabiam brigar comigo, não souberam me orientar. Briguei com Deus e o mundo e fiquei 3 dias fechado no meu quarto. Isso é minha história real. Fiquei 3 dias ali fechado no meu quarto. E ali passou alguns tempos, e aí eu falei, não deu, não vou fazer faculdade, procurar um trabalho. Mas eu tinha esquecido que eu tinha feito uma outra prova. E ali Deus falou assim, meu filho, toma uma bolsa aqui de estudo para você, porque se você tivesse passado ali naquela faculdade, que sua mãe devia despender um valor maior do que o salário que ela recebe enquanto empregada doméstica, você teria feito da vida de sua mãe um inferno. Para que ela pagasse, porque você era adolescente, rebelde, não tinha estrutura mental que você tem hoje, e você ia fazer a vida da sua mãe descontrolar totalmente, e a culpa seria sempre dela para você. Então, meu filho, deixa eu tirar esse peso de você, para você enxergar que a vida não funciona do jeito que você quer. Que a vida, nem tudo que você quer é aquilo que você necessita tanto. Talvez aquilo que você busca tanto é veneno para sua alma. E Deus está o tempo inteiro te livrando ali e você não consegue raciocinar que, poxa, Deus é misericordioso e bom o tempo todo. Se Ele colocou no meu caminho, é porque é no meu caminho que essa questão tem que estar. Se essa doença está aqui, eu tenho que correr atrás então e cuidar dela. Eu tenho que tratar essa doença para que eu volte a ter saúde. Mas essa doença não tem tratamento, então eu vou empurrar ela, né? Eu vou tratar ela, para que aquilo não me atinja de uma maneira muito abrupta que me leve desse plano. Eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. E é nessa energia de, poxa, deixa eu caminhar um pouquinho, deixa eu me esforçar aqui, porque aí o meu esforço, talvez Deus fale assim, não, deixa eu aliviar a carga desse irmão aqui um pouquinho, que a gente vai encontrando aí os nossos próprios passos. A gente vai conseguindo crescer um pouco mais naquilo que a gente fala de escala evolutiva. E a gente volta ao Evangelho. Tem 3 palavras aqui que eu acho que a gente tem que se ligar bastante, que é pedir, buscai e batei. Pedir, buscar e bater. Todas são palavrinhas para gerar atividade e responsabilidade para o nosso caminhar. Nenhuma delas ali condiciona Deus. Fala assim, Deus, eu vou fazer minha oração aqui, então Deus vai colocar um carro novo aqui na minha frente. Deus vai colocar aqui 100 cestas básicas para eu não precisar despender do meu salário para ajudar uma instituição de caridade. Aí, com esse pedir, eu até perdi o raciocínio, perdão. Com esse pedir e obtereis, a gente passa a entender um pouco mais qual que é a nossa obrigação diante
do nosso caminhar aqui com Deus. Quando a gente faz essa menção do Evangelho, pedir, bater, e a porta abrirá para você, é uma alusão diretamente ao que Deus vai dar de condição para você seguir adiante. O que Deus vai colocar na sua vida para que você vai ter força e caminhar, né, rumo à vida aí que você pretende. Deus, ele não nos trata como moeda de troca, assim como nós pensamos isso, né, incessantemente. Deus, ele coloca cada momento da nossa vida uma possibilidade e uma janela aberta para que nós possamos escrever a nossa própria história. Nós podemos condicionar a nossa vida à nossa caminhada. Porque quando a gente foi criado, né, simples e ignorante, escolhemos nosso caminho porque nós temos o livre-arbítrio. E se nós temos o livre-arbítrio e colocarmos nossa vida aqui, toma Deus, cuida da minha vida para mim, a gente vai deixar de ter esse livre-arbítrio. Aí seria muito injusto a gente pensar que um Deus todo-poderoso, onipotente, misericordioso, bondoso, ia colocar o Fabiano numa condição diferente da sua. Porque a vida de todo mundo está nas mãos dele, ele não é o dono do mundo, do universo. Mas não, ele foi lá e nos deu o livre-arbítrio. Essa chama do livre-arbítrio aqui nos coloca a responsabilidade pelas nossas ações. Então, se eu recebi um terreno ali, né, para eu cuidar, e eu plantei margarida, rosas, feijão, arroz, fiz uma plantação maravilhosa ali, florida, eu vou ter uma boa colheita. Só que como toda boa colheita, para eu alcançar aquela rosa ali, eu tenho que passar pelos espinhos dela. Eu tenho que saber lidar com os espinhos daquela rosa. Agora, se eu plantei apenas veneno, apenas pragas, o que eu vou colher lá adiante? Então Deus deu um terreno para cada um de nós, que é o nosso coração. O que a gente vai plantar? O que eu plantei até hoje, nessa minha encarnação, e o que eu quero colher amanhã? Porque se eu plantei coisa que eu não quero, o tempo de perder tempo acabou. Porque Jesus veio lá nos chamar para o trabalho e falou assim, Fabiano, planta coisa nova, porque senão você vai passar fome lá na frente. Planta aqui umas rosas, planta umas margaridas, faça sementes para distribuir aos seus irmãos. Porque seu terreno está vazio, seu terreno está infértil. Vamos cuidar dele um pouquinho. E a gente esquece que, nossa, mas eu tenho que me virar sozinho com esse terreno. Mas Deus está ali vibrando com o sol maravilhoso, com a chuva maravilhosa, com o vento maravilhoso, com os animais que nos ajudam nessa plantação. Então Deus nos dá a condição de crescer o tempo inteiro. Deus está ali na frente e a gente aqui, ó, segurado no ombro dele tentando caminhar. Mas a gente quer o quê? Que Deus pegue a gente no colo e fala assim, toma meu filho, a vida é sua, a sua vida é maravilhosa, bendita, perfeita. A gente esquece da nossa obrigação. E que mérito teria eu se eu simplesmente não fizesse nada e tivesse tudo? Que mérito teria eu se eu tivesse tudo e o meu irmão não tivesse nada? Como que eu ia olhar no olho daquele irmão e falar assim, você também é filho de Deus? Nós comungamos aqui do mesmo sentido, da mesma criação, do mesmo caminho. A gente estaria colocando a culpa das nossas imperfeições, da imperfeição do mundo, no colo de Deus. E não é essa. O Evangelho nos traz que nós temos os nossos caminhos. Né? O que a gente planta, a gente vai colher em algum momento. Mas como diz o Evangelho que foi lido no início, o tempo de perder tempo acabou. Então a gente precisa trabalhar isso. E como que a gente começa a trabalhar isso? Conhecendo mais Jesus. Jesus há 2000 e tantos anos atrás se materializou aqui na terra para ensinar. Meus irmãos, vamos ser mais amorosos. Vamos perdoar mais. Ele falava muito em parábolas, mas ele trazia resposta aos questionamentos daquela época, que eram muito importantes para nós. E mesmo 2000 e tantos anos após a vida de Jesus, a gente ainda continua desconfiando e não seguindo aquilo que ele trouxe para nós. É óbvio que a literalidade das passagens bíblicas, do que os Espíritos nos dizem aqui no Evangelho, não vai dar uma receita assim, pura e bruta, do que será a vida feliz do universo. É uma semente que planta no nosso coração. A resposta que eu vou achar para uma vida feliz, uma vida mais plena, é aquilo que eu vou cultivar com essa semente aqui. O que eu vou cultivar no meu coração para eu compartilhar com a Vanúcia? O que eu vou oferecer para ela se ela precisa de ajuda e eu estou aqui ao lado dela?
Será que eu vou ter rosas para oferecer para ela e vou conseguir tirar os espinhos dessa rosa para que eu não machuque ela e leve mais peso para a vida dela? Será que hoje na minha casa eu consigo levar leveza à minha família? Porque, poxa, eu coloco alimento naquela casa, eu faço pagamento de todas as contas, então eu quero chegar lá e ser tratado como um rei. Será que é isso mesmo o sentido da vida? O sentido da harmonia familiar? Será que é essa cobrança que nós temos um com o outro o tempo todo, que nós temos uma autocobrança, inclusive, será que isso é saudável para a caminhada que a gente está tendo na vida espiritual? E aí lá no início, quando fazia oração, foi feito pedido para que nós deixássemos aqui as nossas dores, os nossos pesos do dia, para que a gente saia daqui revitalizado, com um gás a mais, que a gente vai falar assim, poxa Deus, eu vou conseguir vencer essa semana, eu vou ser uma pessoa melhor a partir dessa semana. E aí foi falado também, mas permaneça nessa energia, permaneça nessa vibração. E é o mais difícil. E até ele falar assim, gente, deixa aqui as coisas pesadas e segue diante dessa semana. Tá perfeito, né? Mas aí a gente foi lá e falou para nós, não, mas aí depois você tem que manter a mesma energia. E será que hoje, alimentando raiva, rancor, maledicência, comigo e com os meus irmãos, eu vou conseguir harmonizar a minha vida como se eu estivesse num centro espírita? Como se eu estivesse diante de Deus aqui agora, sentindo essa vibração me tocar. Será que eu vou conseguir? Se eu tiver todos esses passos ruins ali na minha casa, no meu trabalho? Será que esse olhar de inveja, de intriga, de nossa, a Vanúcia fez fofoquinha de mim ali, ai, não me falaram tal coisa da Vanúcia, eu acho que ela não presta para mim não. Será que se eu pensar dessa maneira, eu vou conseguir levar leveza para a minha vida? Olha, ele pode falar mal de mim. Você deu azar que eu sei seu nome. Então, se a gente começa a plantar mais rosas, feijão, arroz, trigo, a gente vai conseguir fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Casas como essa aqui serão muito mais comuns. Porque hoje nós temos, assim, muitas pessoas necessitadas de auxílio, mas pouquíssimas dispostas a ajudar. Pouquíssimas estão dispostas a ajudar. Então, o que a gente pode fazer hoje para contribuir com um mundo melhor? É parar lá na frente da televisão, assistir jornal e falar assim, nossa, aquele cara que matou a própria filha não presta. Nossa, aquele avião que caiu lá é culpa do piloto. Nossa, a guerra está ali assim, é por culpa do governo. Mas qual que é a minha contribuição com esse mundo? Qual que é a minha contribuição com esse mundo aqui? Porque eu sou tão perfeito. Por que o mundo é tão ruim, tão injusto comigo? Coitadinho de mim. E eu esqueço que ali do meu lado tem uma mãe que fala assim, Fabiano, me ajuda, me leva ali no supermercado, porque eu não estou conseguindo caminhar direito. Ai, mãe, se vira, pega um ônibus. Fabiano, sua vizinha, está precisando de alguma coisa. Nossa, ela estava doente esses dias para trás. Ah, ela que se vira, ela tem plano de saúde. Vejo uma pessoa mal-humorada ali, sabe, chorando, ou mal-humorada, ou raivosa. E falo, nossa, que ela tem essa energia para lá. Eu não quero absorver isso aqui para mim, não. Sabe que esse é o sentido de nós realmente equilibrarmos o nosso espírito e falar assim, nossa, hoje eu sou um espírito evoluído, eu vou desencarnar e vou ser trabalhador de nosso lar e vou ficar lá assim, ó, só ajudando o pessoal. Mas a gente esquece que quando a gente veio para essa reencarnação, para essa e para todas as outras, Deus não colocou a gente unicamente, um em cada ilha aqui, e falou assim, olha, cada um de vocês que cuida do seu espaço, e pronto, se virem aí e evoluam. Não, Ele colocou a gente aqui uns com os outros. Sabendo das nossas imperfeições, do caminhar que nós tivemos, sabendo das nossas dores, das nossas diferenças, nos colocou aqui, uníssonos. Unidos nos sentimentos, bons ou ruins, nas vontades boas ou ruins, e falou assim, vocês vão evoluir. Aí se eu continuar com essa visão de, poxa, eu estou ali, não quero absorver essa energia aqui não, quero que fique para lá, eu não quero me envolver nisso não. Será que esse é realmente a receita para a minha evolução? Ou seria melhor se eu pegasse na mão do meu irmão e falasse assim, poxa meu irmão, eu sei que eu não posso te ajudar agora, mas se você precisar,
conta comigo. Se precisar desabafar, eu estou aqui. Se no meu prato eu consigo comer, a gente come nós dois aqui, não tem problema, de vir com você. Se eu falar assim, poxa, como que eu consigo ajudar o planeta a ser melhor? Eu não consigo, eu não tenho um bom trabalho, não consigo doar cesta básica, eu não consigo fazer isso, eu não consigo visitar um hospital, não consigo fazer nada, meu Deus. O que eu vou fazer? Mas aí você anda mal-humorado na rua. Cara fechado, o fone de ouvido olhando para baixo. E aí você esquece de dar a oportunidade para um senhor lá no ponto de ônibus falar assim, meu filho, quantas horas? E aí a gente fala assim, oi, bom dia. Nossa, são 7 horas. O senhor precisa de alguma coisa? O senhor está bem? A gente não tem mais essa comunhão, essa conversa, que é essencial para trazer vitalidade àquele que está ali, ó, pequeno. Ontem aparecem uns vídeos, eu adoro Facebook por causa de vídeo, gente. Eu gosto de rede social assim. Tem os vídeos de uma casa espírita. Uma senhora sempre conta as histórias da passagem de Chico Xavier. E ela contou a história nesse vídeo que ela fala o seguinte. Chico estava atrasado para pegar um trem, acho que Leopoldina. Estava atrasadíssimo. E ele não queria perder o trabalho da noite, porque ele chegaria atrasado se ele perdesse esse trem. E ali na hora que o trem chegou, que ele foi correndo, colocou o pé para entrar, ele ouve, Chico, Chico. Ele olhou assim, era uma criança pequena, com 5, 4 anos de idade. Ele olhou assim para o trem, ficou em dúvida, falou assim, desceu. Falou assim, oi meu filho. Ele, Chico, eu queria te dar um abraço. E foi aquela conversa e o trem foi embora. E o Chico ali ficou, abraçou essa criança, conversou com a mãe dele. Chico falou assim, nossa, agora eu perdi meu trem, né? Mas a espiritualidade vai fluir. E aí de repente aparece Emmanuel. Fala assim, Chico, você fez uma escolha agora, né? Eu fiz, eu não podia deixar essa criança aqui me chamando e não dar a resposta para ela. Emmanuel fala o seguinte para ele, pô Chico, saiba que o abraço dessa criança lhe concedeu pelo menos mais uns 10 anos de vida, porque o abraço dessa criança te rejuvenesceu, saciou a fome das suas células. Se você tivesse visto o quanto o abraço dessa criança foi poderoso para você, você teria se emocionado ali na hora. E aí com essa passagem eu comecei a raciocinar. Quantas vezes em nosso dia a gente deixa de absorver essa vitalidade, essa amorosidade do mundo, porque eu estou aqui com os braços cerrados, com o sorriso trancado, não consigo expressar aqui a felicidade de estar nesse mundo. Quantas oportunidades eu perco no meu dia a dia, simplesmente querendo seguir aqui os meus passos de cabeça baixa. E esqueço de comunhão, da comunhão que eu preciso ter com a sociedade, para que nós juntos possamos caminhar de mãos dadas. Porque se eu quiser ir sozinho eu não vou conseguir. Talvez até chegue em algum lugar, mas eu vou tropeçar muito mais. Porque se eu estiver parado com alguém aqui, e um tropeçar, o outro sustenta. E esse é o dever da nossa sociedade. E quando a gente fala pedir e obtereis, é essa troca com a vida que nós precisamos ter. Assim, poxa Deus, muito obrigado pelo dia. Que o Senhor me auxilie a ter mais paciência. E aí Deus vai colocar lá pessoas para testar a sua paciência. Isso é maravilhoso, porque isso instiga o nosso raciocínio, o nosso pensamento, o nosso sentimento. Hoje eu posso estar com muita raiva daquela pessoa. Amanhã eu posso estar assim, só com um ranço. Semana que vem talvez eu fale, deixa essa pessoa para lá. E daqui 1 mês, 2 anos, daqui a quantas reencarnações, eu posso vir a ser irmão dessa pessoa. Posso vir a ter uma relação harmoniosa com ela. Uma pessoa que eu odiei tanto no passado. Olha o avanço que nós tivemos aí em 2, 3, 4 meses, ou 5, 15 reencarnações. Ou várias milhares de outras, né? Então é essa comunhão que nós temos que ter de, poxa, Deus, tem ação na minha vida, mas eu vou agir também. Porque eu sei que se eu ficar parado, nada vai valer a pena. O esforço não vai valer a pena se eu ficar aqui parado. O esforço de Deus não vai valer a pena. E aí quando a gente fala em livre-arbítrio, Deus nos dá, né, cada momento um novo dia para a gente começar uma nova página para a gente escrever. Ele coloca ele em situações de falar assim, poxa Fabiano, segue em frente. Você vai crescer, você vai caminhar. E eu esqueço de agradecer. Fala assim, poxa Deus,
muito obrigado por eu não ter passado naquele vestibular lá atrás. Porque eu teria sido instrumento de um sofrimento assim, enorme, que eu não conseguia mensurar na vida da minha mãe. Eu teria machucado minha mãe de tal maneira que talvez ela nunca se recuperasse. Talvez ela se afundasse em uma depressão. Mas o Senhor me auxiliou com essa reprovação. E lá na frente, pelo meu esforço, o Senhor me recompensou, me dando aqui uma bolsa de estudos. Porque a minha mãe em nenhum momento conseguiria fazer aquilo por mim. Então o Senhor agiu na minha vida. E hoje, o meu trabalho me dignifica de tal maneira para que eu consiga ali abraçar a minha mãe e falar assim, a gente está junto aqui hoje. A harmonia da minha casa é porque Deus me tirou a possibilidade de executar alguma maldade, alguma adversidade na vida de outra pessoa. E isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Para a pessoa que me pede um salgado na rua ali, eu consigo ajudar ela. Para a pessoa que, poxa, eu estou precisando de uma cesta básica, eu vou ali e ajudo essa pessoa. Inclusive para casas como essa daqui. Assim, poxa, eu gosto tanto da palestra, deixa eu começar a estudar um pouco mais as perspectivas e virar trabalhador. Que eu quero que as pessoas, levar para o mundo aquilo que eu tanto recebi. Que se todos nós pensarmos assim, vai chegar um dia que toda esquina vai ter uma casa como essa daqui e vai faltar paciente e vai sobrar trabalhador. E aí Deus vai falar assim, não, gente, agora já é regeneração, vamos mudar a página e vamos sofrer agora por outras coisas. Isso aqui vocês já sofreram e já aprendeu todo mundo a mesma coisa, então segue adiante. Virar a página. É tão bom quando a gente vê isso um capítulo de um livro e fala assim, nossa, o que vai acontecer no próximo capítulo? Na nossa vida é assim, né? A gente vai lá, chega no final do primeiro capítulo, a gente não entendi nada, deixa eu voltar aqui. Lê o capítulo de novo, não entendi nada e volta. A gente fica voltando o tempo inteiro, a gente não avança nesse capítulo. Só que a gente esquece que para avançar esse capítulo a gente tem que aprender e executar muito bem aquilo que a gente teve no primeiro. E casos como essa aqui, evangelho como o evangelho do Espiritismo, a religiosidade, comunhão com Deus, nos traz o tempo todo essa leveza de vida. Essa certeza cristalina de que, poxa, Deus é ação na minha vida. Deus está o tempo todo comigo. Deus me alimenta porque Ele me dá a condição do trabalho. Deus harmoniza o meu lar porque Ele me dá a condição de ter hoje uma família equilibrada que me auxilia também. Deus me dignifica porque eu tenho um trabalho hoje. E se eu não tenho, Ele me dá condições de buscar esse trabalho. E Deus consegue me colocar numa casa como essa daqui e me alimentar espiritualmente. E ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo, ouvir as palavras de Jesus Cristo e entender que, poxa, a gente não veio nesse mundo sozinho. E a gente não vai voltar sozinho. Tá? Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês e que assim seja.